acompanhar sobre as notícias de sua cidade no Facebook. Ele se sentia irritado porque não encontrava com facilidade um canal onde pudesse confiar e que trouxesse as principais notícias de Viamão. Júlio conheceu a Rádio Metropolitana Web no Facebook e se encantou. Agora ele pode ter acesso a uma rádio com mais de 1 milhão de ouvintes, acompanhar as principais notícias de Viamão e da região metropolitana e ainda poder baixar o app da rádio para escutar pelo seu smartphone. Faça como Júlio, visite o novo site e baixe o app da Rádio Metropolitana Web na Play Store e fique por dentro de nossas notícias. O meu agô, meu boa noite e a benção aos mais velhos e a benção aos mais novos. Estamos mais uma terça-feira, né? Com o programa Voz do Axé pela Rádio Metropolitana, a rádio número 1 de Viamão, a rádio web, né? Do De Viamão para o mundo, né? E hoje, né, nós iniciamos, né, com a reza naturalmente do Pai Bará, que ele possa abrir os nossos caminhos durante o resto da semana, né, com a sua chave. Ele que é o que leva os recados para todos os orixás. E ainda, isso é Deus do começo do mundo, né, Rafael? Já tinha lá na Grécia, né? Nós estávamos lendo, né, a respeito como a importância, como que a importância do Pai Bará no Orumalé, né? Às vezes, muitas vezes, as pessoas não dão muito valor ao Pai Bará. Tem gente que nem bate cabeça pro Pai Bará, né? E não sabe que ele é o dono dos caminhos, ele que tem a chave, né? Ele que leva os nossos recados aos orixás, né? Ele que recolhe, né? Ele que carrega os orixás mais velhos, né? Que nós temos sempre como que se diz, né, pai? Faz o serviço pesado. Faz o serviço pesado, né? E nós temos aí o Bará Lodê, que é o dono lá da rua, é o que fica na casinha da rua. Depois nós temos o Adag, e nós temos o Lanã, e nós temos o Bará Gelu, que é o menino, né? E eu tive esse privilégio na minha vida de ser do Bará Agelu, né? Porque ele me aparou com certeza junto com a Oxum, né? E também por ter nascido num horário e numa segunda-feira, né? Porque eu sempre digo, às vezes a pessoa assim, eu nasci na terça-feira, então eu sou filho de Xangô, filho de Ansan. Nem sempre, né? Mas, como eu só fiquei sabendo muitos anos depois que eu era filho do pai, e aí eu fui olhar e realmente eu tinha nascido nesse dia, né? Então para mim sempre foi um privilégio ser. Eu agradeço sempre de ser filho desse grande pai, né? Que faz parte do Orumalé, né? E que nós precisamos dele sempre, né? E nós temos terça-feira hoje, dia da Mãe Ansan, a Senhora do Movimento, né? Que com o seu leque, né? Que ela possa abanar todos os miasmas, mas também ela é dona do movimento, é dona da aliança com Ogum, né? Que Ansan esteja neste ano, que é o seu ano, né? Que ela possa estar junto de nós, sempre, né? Juntamente com o Pai Xangô, que é o Senhor da Justiça, né? O Senhor que faz a justiça nos papéis, o trabalho, aquele que está sempre, né, na função. Sempre quando por isso que eu digo, sempre quando pedir alguma coisa para Xangô, saiba o que vai pedir, porque Xangô, ele é da justiça, né? Ele sempre vai dar a resposta que a resposta que for a justiça, não interessa a quem. E às vezes eu posso largar uma oferenda pedindo uma justiça para mim, ele pode dar para o outro, né? Isso depende sempre daquilo que nós estamos devendo ou não, né? E quero dizer também que hoje está aqui presente o Rafael da Iemanjá, o Leonardo do Bará, a Gelu, o nosso técnico ali, o Fábio, e a nossa ali, né, presente, a Pamela, né? Então, nós estamos hoje aqui, né,
e temos visita também, né? Éramos para ter uma visita, a visita não veio, mas continua o nosso microfone aberto, né? A todos aqueles que querem, né, vir aqui trazer a sua palavra. E aí entra a questão, Fábio, não precisa ser só da religião, né? Pode ser do movimento da educação, do movimento político, do movimento... E dentro das religiões de matriz africana, pode ser só quibandeiro, pode ser um bandista, pode ser da matriz africana dita, pode ser do kardecista, né? Qualquer um dos segmentos da nossa religiosidade está aberto o nosso microfone, né? Aqui. E aqueles que querem trazer um assunto, aqueles que querem trazer o que está acontecendo, né? Na religião, né? E nós agora, sábado, nós tivemos o batuque lá na casa do pai Juarez, mais conhecido como Chico da Oxum, né? E nós tivemos lá, onde fomos muito bem recebidos. O meu agô, pai Chico, que é essa obrigação que o senhor fez aí com seus filhos, o senhor, que seja tudo de saúde, de caminhos abertos, né? E eu tenho uma grande admiração pelo pai Chico, porque ele teve presente desde quando eu quando iniciei os meus aprontes, né? Quando foi me dado as minhas obrigações, né? Então, eu sempre digo, o pai Chico da Oxum Pandá, lá de Gravataí, né? Ele é a testemunha ocular de quem eu sou hoje dentro da religião de matriz africana, né? E nós temos em Gravataí também a minha madrinha, minha irmã, a mãe Ângela de Iemanjá, né? Madrinha, eu vou ficar devendo o nome da sua rua, né? Mas eu prometo que no próximo programa eu vou trazer por escrito a rua e a rua da senhora e a rua do pai Chico, né? Porque são pai Yalorixá, que é minha madrinha, que é minha irmã, né? E mais o pai Chico, que é amigo particular, né? Também ligado, não é da nossa nação, mas é ligado à nossa amizade, que eu acho muito importante. Dentro das religiões de matriz africana, nós temos uma referência, nós temos a nossa união, porque muitas vezes o Babalorixá se pergunta para ele: de quem que tu é filho? Ah, meu pai santo já faleceu. Ele não sabe nem a raiz, ele não sabe de onde veio, e eu sempre tenho esse cuidado com meus filhos de santo para saber quem é a avó, quem é a bisavó ou até a tataravó, né? Porque nós devemos saber de onde nós viemos, né? Por que nós trouxemos tais fundamentos para dentro do nosso Elê, né? Para que nós não precisamos estar copiando ou estar, né, trazendo fundamentos que não é do nosso fundamento, daquele que foi nos dado pela nossa para nossa Yalorixá e pela ancestralidade que tem o fundamento da Goia. Então é muito importante, né? Então muitas vezes eu vejo o apronte, muitas vezes, mas eles não sabem quem é o avô, nem quem é a avó, né? Quem é o orixá que iniciou aquela raiz, né? Da onde que veio. E esses valores nós temos que continuarmos para que nós possamos, né, respeitar a nossa ancestralidade, né? E para que depois a continuação dos nossos filhos sanguíneos ou nossos filhos de religião, que eles possam continuar levando, né, o nosso fundamento para frente, né, com a nossa Goia com os fundamentos, né, de raiz, né? Não interessa, eu sempre digo assim, ó, a panela, cada um mexe a sua panela, né? Mas nós temos que ter a nossa raiz, né? Nós temos que ter a nossa raiz, né? Propriamente dita. Sempre tem que molhar a garganta um pouco, né?
Mas e nós já temos, né? Já temos. Então a gente vai interrompendo. E às vezes o assunto, às vezes a pessoa, o ouvinte que está pedindo para jogar, para consultar o INFA, ele às vezes ele traz assuntos que nós precisamos, né, seguir em frente. Então não vamos deixar a nossa... Pode falar aí. A nossa primeira ouvinte aí, pai, solicitando a consulta ao INFA é a Neila Maria Machado, do dia 8 de junho de 1949. Ela quer saber sobre um geral. Bom, você é uma pessoa que você já teve muitos cortes na sua vida, né? Até com relação à saúde, com relação à sua família, né? E a senhora está chegando nesse momento, assim, no momento da... Porque vamos imaginar que ela é de 1940, né? Isso, 49. Então ela é uma pessoa já bem idosa, é uma pessoa já que a senhora traz um cansaço já físico, né? Um cansaço mental, né? E que nem tudo saiu como a senhora desejava, né? Essas decepções a senhora foi carregando nas suas costas, no seu ombro, no seu coração, na sua mente, né? E que hoje lhe deixa com a saúde um pouco abalada e desestabilizada, principalmente na parte emocional, né? E a senhora tem que cuidar, claro, a parte da questão da memória, né? Tá? Aí Todas essas questões que a senhora teve, hoje, como é que é o nome dela? É Neila Maria Machado. Não, só o primeiro nome. Dona Leila, a senhora agora chegou uma época que a senhora tem que cuidar da senhora, porque a senhora não vai conseguir consertar aqueles que a senhora quer consertar, aqueles que a senhora já deu, que a senhora tinha que dar da senhora. Um abraço, meu Agô. Aí o Roger aqui, pai, Agô, meu pai, sua bênção. E a Adriana Damasceno também. Boa noite, pai. Boa noite ao povo de Axé. A gente tem em segmento aqui a Paula Ribeiro, do dia 10 de julho, de 1981. Quer saber sobre o amor. Primeiro nome é Paulo? Isso, Paula. Amor. Nós estamos no o amor, né? Então, aqui sempre a questão é o amor. Sempre as pessoas querem saber com relação ao amor. Nós estamos no mês de maio, né? É o mês das noivas, o mês do amor, o mês de Maria, né? O mês de Oxum, Pandá de Beide também, né? Então, é um mês, né? Que para que ajude muitas vezes a resolver a questão do amor, ou até mesmo, né? Você que está sozinha, que está necessitada, tomar um banho de ervas perfumadas, é muito bom, né? Ou que esteja com problema no relacionamento, tá? E e para a senhora também, né? Tu tá um pouco decepcionada na parte amorosa, né? Então tem que ter um pouco de cuidado, principalmente com a tua mente, né? Tá? Precisa um pouco mais de... Que ano que ela é? Porque aqui... Ela é do dia 81, pai. Ter cuidado com a parte emocional, tá? Fazer uma oferenda para o Oxum vai fazer bem para ti, tá? Um abraço. Seguindo aqui então, pai. Às vezes eu pergunto porque às vezes conforme eu fale, me avisa aqui, às vezes a pessoa está com algum probleminha de saúde, né? E muitas vezes, né? Então... Exatamente. Seguindo aqui então, pai, a Adriana Leal deu um boa noite, axé. O Thiago Soares também, boa noite a todos, um axé. Um abraço lá, os meus filhos, né, que estão ligados no programa, né? Isso. A Adriana, o Thiago, um abraço lá para Sapucaia, né? Lá para Viamão, para Gramado, Guaíba, né? Todos aqueles, né? Os filhos da casa, os amigos, os afilhados, né? Que estão sempre conectados aí, né? Sempre conectados, né? E os novos, né? Que estão ligados ao programa, né? Que esse programa está indo longe, graças aos pais, Cuba,
África, né? Nós estávamos olhando agora aqui até para a África, né? Entendeu? Então isso não Espanha também, né? É, Espanha, não é só, por exemplo, assim, no programa Voz do Axé, isso é pela Rádio Metropolitana Web, né? Exatamente. Né? A Rádio Metropolitana Web, então ela faz esse programa chegar fora do país. De ver a mão pro mundo, né? Porque é muito importante que, por isso que eu digo que esse programa, ele não é uma live comum que abre a hora que quer, é um programa, né, onde nós temos uma equipe, né, por isso que nós convidamos os nossos babalorixás e alorixá para trazer o seu trabalho até esse programa. Continuando. A Júlia Paulino, boa noite, meu pai, sua bênção. A Karen Costa também. E aí nós temos aqui, dando seguimento à consulta, pai, nós temos o Tyson, que ele é do dia 1º de janeiro de 86. Ele quer saber sobre o financeiro dele. Mas, ele é de janeiro? Janeiro, isso. 1º de janeiro. Tu tá assim com algumas demandas com relação ao movimento teu da parte financeira, que tu tem que vencer esses obstáculos, né? Para que possa clarear, para que tu possa dar seguimento e possa segurar o dinheiro quando entra, tá? Tem que cuidar da tua vida espiritual, né? Se tu tem o pé dentro da religião, procura fazer uma oferenda pro Pai Bará, pro Pai Oxalá, para que tenha uma clareza, né? Para que saia essas tranqueiras do teu caminho, essa parte financeira que vai um pouco para frente, outro pouco para trás, e assim tu vai remando, né? O famoso na África, né? A gente chama, né? A Seni deu boa noite, Seni Leal. Aí um abraço, dona Seni. Isso, tá sempre ligada aí, né, pai? Tuane Viegas também deu um boa noite, sua bênção. E aqui agora no segmento a gente tem a Andrea Kepler. Ela é do dia 15 de outubro de 83. Quer saber sobre um relacionamento dela. Andrea Kef, né? Andrea Kepler. Vamos ver, Andrea. 15 de 10 de 83. Pois é, né, André? Não anda muito bom, né? O teu relacionamento, com algumas encrencas no meio, né? Tem que... você tem que procurar ouvir o outro, né? Entendeu? Precisa parar, pensar, né? As decisões que tu deve tomar deve ser por ti, não dar ouvido para os outros, né? Porque tu tem uma proteção. Vamos ver. Exatamente, né? Tu tem uma proteção do Pai Bará, né? Entendeu? Mas tu é uma pessoa muito invejada, principalmente nas questões amorosas, tá? Um abraço. Seguindo aqui, a gente tem a Ângela da Costa, dia 24 de junho de 74. Ela quer saber sobre a gravidez dela, pai. Ela está grávida. Tem que ter é bom tu ter um pouco de cuidado, né? Com os estresses, né? A parte assim de não ficar muito nervosa, né? Tá? Certo, tu já fez uma segurança, né? Tá? E tu tem que cuidar da tua saúde também, tá? Um abraço. Seguindo aqui, então, a gente tem o Carlos Longaray, do dia 20 de agosto de 90. Ele quer saber sobre o amor. Carlos Longaray. Olha, Carlos, se tu está, ele quer saber sobre o amor ou sobre o relacionamento? Sobre a vida amorosa dele. Tu tem que ter um pouco de cuidado, que muitas vezes, né,
tem quase sempre uma vassoura querendo varrer do teu caminho alguma coisa. E dentro desse alguma coisa está teus relacionamentos. Tenha um pouco de cuidado, seja um pouco mais perspicaz, tá? Tenha fé nos teus orixá, né? Tenha fé nos guias protetores, tá? E quando tu tiver um tempinho, tu vai lá na igreja de Santo Antônio e acende uma vela pro Bará, que vai te ajudar bastante. Se tu tem o pé na África, vai no terreiro, lógico, né? A Daniela mandou um boa noite, meu pai. E podemos prosseguir aí, pai. Bom, sabe que esse programa, ele não é só sobre as religiões, né? Mas às vezes eu tenho visto coisas assim por aí, principalmente das igrejas pentecostais. Eu não consigo acreditar que nós estamos no século 21 e que a igreja venda cimento para casa própria, né? E eu, babaca, vou lá, dou o dinheiro e pego um saquinho de cimento, né? Então, eu vinha vindo pro programa e eu estava comentando. Eu tenho um axé da chave. Quase sempre a pessoa que vai na minha casa, que está desempregado, sempre eu tenho uma chave para dar para essa pessoa, para que abra os caminhos, né? Agora, eu não vendo a chave, né? E se eu chegar lá na pentecostal, eu vou ter que pagar aquele saquinho de cimento, né? Que vai me dar uma casa própria, né? E aí, o camarada me chega dizendo, com 70 anos, que foi curado da diabetes. Me diz uma coisa, por que eles não entram nos hospitais que tá cheio, lotado os corredores, né? Vamos fazer uns milagres dentro desses hospitais, nesses corredores. Nós não temos mais onde botar doente nos hospitais, né? Para que iludir? Porque eu posso realmente aqui, ó, passe na segunda-feira no Elê do Pai Roberto e pegue a chave do Bará, que é a chave do abre caminho, a chave da felicidade, a chave do amor, a chave da harmonia, né? Mas não, eu não fico aqui oferecendo a chave. Eu ofereço a chave quando batem na minha porta, desempregado, né? E talvez eu seja até criticado por essa crítica, né, que eu faço, que não é bem uma crítica, é uma consideração, entendeu? Porque eu não posso, eu sou uma pessoa intelectualizada, né? Eu não posso ir lá na igreja sem casa e ganhar um cimento, né? Que vai ser a minha casa própria, dali você... Olha, meu irmão, se tu não trabalhares, se tu não tiver um emprego, se tu não tiver um plano, tu não vai conseguir uma casa, né? E nós já somos chamados em alguns países de tupiniquins, né? E na Itália nós somos chamados de diagonal. Por que nós somos chamados? É uma curiosidade. O meu filho Léo, ele do Bará, ele teve na Itália mais de mês, né? Então, Léo, explica aí para os ouvintes o que é diagonal. Pai, na verdade é uma simbologia, porque o brasileiro na Europa, não só na Itália, mas em muitos países da Europa, ele é considerado como atravessar, né? Como atalhar, se beneficiar de alguma coisa em cima de outra pessoa, né? Então, por que eu vou, por exemplo, uma situação bem simples, por que eu vou atravessar sobre a faixa de pedestre? Eu posso cortar todo o caminho por dentro, atravessando no meio dos carros, enfim, isso é uma analogia, um exemplo, né? Mas para tudo na vida, o brasileiro ele é cotado fora como se aproveitar, tirar vantagem, né? Tentando sempre ir por dentro pelas brechas da lei, né? Sempre querendo pegar um atalho de alguma forma, né? O famoso jeitinho brasileiro, né? Que é conhecido no mundo inteiro, né? Então, isso que o pai estava explicando referente ao cimento é uma coisa muito, muito verdadeira, muito... Como é que eu vou explicar para vocês assim? A gente tem que ter um bom senso com as coisas, né, pai?
Assim, não só como cimento, mas como outras igrejas, e a gente não entra no mérito de qual aqui, mas se a gente for ver hoje, a cruz que Jesus Cristo carregou deveria ser muito grande, porque cada igreja vende um pedacinho da cruz num pacotinho para os seus fiéis, né? Que se tu for ver, se tu juntar todos esses pedaços, a cruz devia ser do tamanho de um prédio, né? Porque e a pessoa se submete a acreditar naquilo que tá sendo vendido para ele, não é nem oferecido como uma caridade, como um acalanto espiritual ali naquele momento que a pessoa tá mais frágil, por fim do relacionamento, pelo uma empresa, pela uma vida financeira que foi abalada, né? Então, muitas vezes esses falsos profetas se aproveitam dessa condição que se encontra, né? A pessoa que busca o apoio religioso, muitas vezes, para tentar melhorar, né? na sua vida, independente da vida amorosa, financeira, saúde, para tudo, né? Então é mais um desabafo também, né, pai? A gente aproveita, né? E nós, é mais assim, porque nós estamos num momento político, né, no nosso país, que querem, por exemplo, a viúva não vai receber os 100% de aposentadoria deixado pelo esposo, né? O doente, aquele que está na cadeira de roda, ele não vai receber mais o salário inteiro, né? E tem outras coisas também que tem dentro e que vem incutida dentro desse pacote, né? E que não há uma preocupação do povo sobre isso, né? Enquanto o pastor ilude o povo com um pacotinho de cimento para fazer a casa própria, o governo federal está lá, né, manipulando, né, o SUS, né, a previdência, vamos dizer assim, né, onde está cortando as coisas tudo pela metade e o povo está aí basbacado, né, não vai à luta, né. E agora, mais uma coisa, agora estão dizendo que em setembro termina, não tem como pagar a Bolsa Família, não tem como dar a Bolsa Família, né? Então nós estamos na beira do colapso. Por isso que nós temos que cada vez dobrar o nosso jeito para os orixá, para que eles tenham misericórdia de nós, tenham piedade de nós e piedade desse povo que governa esse país, né? Por isso, meus irmãos, que eu tô numa campanha que todas Ialorixá, todos os babalorixá, todos os caciques de Umbanda, todos os quibandeiro se candidate a vereador. Paz, se candidate a vereador dentro da sua comunidade. Ah, mas aí se candidatar todos não vão ganhar. É lógico que muitos não vão ganhar, né, meus irmãos? Mas estarão inseridos dentro daquela campanha para que esses de fora, que estão fora da religião e que eles só nos iludem, né, também fiquem de fora das políticas, né? E nós vimos agora a falta de união e a união dos pentecostais que elegeram lá uma bancada forte, né? E nós ficamos a ver navio como sempre. Como diz a mãe Vera do Oxalá, lá de Guaíba, nós não se envolvemos na política e um trem veio e passou por cima de nós, meus irmãos. Então, nós somos babalorixá não só para torrar o milho, né? Nós temos que estar inserido dentro das políticas públicas, nós temos que ter conhecimento de causa e efeito, né? Porque senão a nossa casa vai ficando que nem um grãozinho de areia. Aí o camarada vai lá no pastor, ele dá um cimento para construir a casa própria. Aí depois não dá certo, ele vem para acender uma vela, vem para passar uma vela na casa do pai de santo, para abertura de caminho, porque lá não resolveu, lá só foi a ilusão. Por isso que eu digo, o demônio mora onde, meus irmãos? Dentro das pentecostal. Porque dentro dos terreiros de Umbanda não mora demônio, ali mora os orixá, a natureza dos caboclos, a natureza do preto velho, a magia do Exu, né? Então, aonde é que está Satanás, né? Será que Satanás está... Imagina a pessoa falando todo dia, toda hora, eu vou para a igreja e só falo Satanás, Satanás, Satanás,
eu já saio com Satanás dali. Tá, mas fala. É que nem pegar uma sineta e ficar chamando. Exatamente, pai. Eu concordo com o que o senhor falou, até porque se a gente for ver aí, analisar, e muitas, como o senhor mesmo disse, em Brasília, tem muitas bancadas ocupadas por cargos políticos lá, em diversas religiões, né? E a nossa religião, ela é sempre fraca nesse sentido político, né? Eu acho que falta um pouquinho mais realmente de união, né? E a gente colocar representantes que lutem também pela nossa causa, né? Não adianta a gente estar confiando daqui a pouco num político que não entende o mínimo da religião em si, né? E até porque nós vamos acabar elegendo outro presidente por fake news, né? É verdade. Entendeu? Porque aí enquanto o pastor tá lá gritando que o demônio tá na pessoa, eles estão lá votando, porque não é possível. O trabalhador vai ter que, por exemplo, o pedreiro vai ter que ser, o servente de obra, se ele não estudar, não andar, ele vai ter que ser servente de obra até 70 anos. Como é que ele vai carregar um saco de cimento? Como é que ele vai carregar um balde de massa? A santa ignorância não é exclusivamente do presidente da República, não, meus irmãos, não é isso. Eu não tô falando na presidência da República. Eu tô falando sobre os senadores, os deputados federais, eles lá é que vão votar as leis, eles é que vão complementar, né? Não é o nosso presidente, ele dita as leis, dita os decretos, mas tem a votação. E aqueles que votam, eles se vendem. Né? Por que eles não se aposentam pelo SUS? Né? Pela Previdência? Por que eles vão lá e ficam 8 anos no Senado e são aposentados com 30, 40 mil? Enquanto que o trabalhador... Outra coisa, os professores... Se tu é um político, se tu tá no Senado, tu tá na Assembleia, porque tu passou por um banco de escola. Teve alguém que foi teu professor, né? E te ensinou a primeira letra do alfabeto. E hoje tu sentado numa cadeira no Senado, na Assembleia, não valoriza o professor, né? E os próprios pais, parentes não valorizam o professor. Eles acham que ir para a escola é para a educação. A educação se leva de casa. O professor vai lá letrar e nos ensinar, né, a parte intelectual que nós precisamos, a profissão, né? Se uma professora reprime um aluno, pai e mãe caem de porrete em cima do professor e não tem ninguém para defender, né? Não tem ninguém para defender. Vai um lá, invade a escola também. Não tem ninguém para defender. É verdade. Os professores ganham um salário de miséria. É que nem o policial militar. O policial militar no Rio Grande do Sul ganha uma miséria. E aí tem que morar junto com os marginais. E como nós não vamos termos corrupção neste país? Se as classes que tem... As classes... que teriam que ser as dominantes. Carro, né? Forte, né, pai? Que é a educação, a segurança e a saúde, né? Por isso que eu digo, os terreiros de Umbanda, de Quimbanda, os terreiros de matriz africana, tem que ter uma política dentro da sua comunidade. Tem que procurar apresentar um trabalho, né, social, um projeto para a comunidade. Nós temos tantos aí que tem projetos, que nem o Babadiba, que nem a mãe lá, a mãe Adriana de Xangô lá no Pinheiro, a mãe Vera lá de Guaíba, né? Tantas outras, né? Envolvidas em projetos, né? E nós temos que ter, elas estão certas, porque se a comunidade só vê o terreiro lá, com a porta para abrir só quando precisa, para que eu vou lá no terreiro, se eu tenho que ir lá, eles não me atendem, não me dão um acolhimento, né? Aí eles vão para Pentecostal, que dão aquele banho de loja, né? E arruma até serviço, né? Mas estão lá, ó, vai ver que aqueles que vendem coisinha na esquina lá, são tudo dinheiro para arrecadar para dentro das pentecostais.
Agora o terreiro de Umbanda, se faz um churrasco, não aparece ninguém para comprar, né? Pra quê? Que são, certo? Acho que tudo é rico. Tem... não. É verdade. Nós temos aqui dando seguimento, então, pai, ó. Falta pouco para acabar o programa também. A gente tem a Karen Bastos, dia 10 de julho. 10 de julho de 73, ela quer saber sobre o amor. Pois é, né? Mês da Oxum, né? Mas o mês do amor é sempre, né? É que nem dia das mães, dia dos pais. Todo dia. Sobre o amor, olha, tu tem que ver, se tu tá com algum relacionamento, tem que tomar um pouco de cuidado, né? Tens que, né, ver, né, se realmente tu tá certa, né? Porque eu não posso eu não posso especificar, né, tudo que tá aqui, né? Mas tu tem que ter um pouco de cuidado, tá? De repente lá adiante tu pode ter uma decepção. Então toma cuidado. Um abraço. A Daniela Silveira, do dia 31 de outubro de 81. Quer saber sobre geral, assim, pai. Tu tem que procurar. Que ano que é? Ela é de 81. Tu tem que procurar ter assim, ó, arrumar alguma coisa pra te fazer assim, sabe? Se tu não tem nenhum, como diz assim, uma profissão, né? Então, pra que tu possa, né, dar seguimento nesses projetos que tu tens pra fazer. Eu sempre, que pra mim, sempre a gente, eu digo projeto porque nós sempre temos um projeto, né, de vida. Nós temos, às vezes a gente quer um emprego que não consegue, né? É um sonho, né? Isso mesmo. Às vezes a gente tem um sonho, às vezes a gente corre atrás de um emprego e a gente não consegue, tá? E muitas vezes, ô Daniel, só tá faltando, por exemplo, tu ir lá na casa do Noelê, pode ser do pai Roberto, pode ser do pai Joãozinho, passar um pacote do Bará, tomar uns banhos de descarrego, né? Para que as coisas andem, para que tu não fique nessa, tipo essa depressão, essa coisa, né, que te carreta, essa preocupação, né, que tu tens com a vida, né? Um abraço. Aí o Elê do pai Roberto também tá lá, aberto as portas, né, com o telefone 3446-4259, deve estar na tela, né? Tá. Petrópolis 97, no bairro São Tomé, em Viamão. Isso. De segunda a segunda, com hora marcada, e às quartas-feiras, das 9 às 20 horas, fora desse horário já é cobrado o axé, né? Nós jogamos fizemos a consulta sem cobrar o axé dos buços. Também fizemos a abertura de caminho, se a pessoa está desempregada, sem cobrar o axé também. Tá? Um abraço. Isso aí. Seguindo aqui então, pai, para finalizar as duas últimas aqui, a Adriana dos Santos, 10/9/91. Ela quer saber sobre o geral. Geral aqui, de 91? De 91. Setembro de 91. Adriano, tu tem que deixar um pouco de ser teimosa, sabe? Que às vezes tu é muito teimosa com relação a... Tem que ceder um pouco, né? Para que as coisas possam andar para ti. Aí não adianta tu ficar, às vezes, embirrada com as pessoas que tu não vai conseguir, tá? E tu tem uma proteção da mãe Yansan, né? Que é a dona dos ventos, então conforme o vento, né? A senhora vai na direção daquele vento. Então tem que ter cuidado, né? Tomar uns banhos de erva perfumada, né? E também cuidado com o que a senhora ouve, né? Tu tem uma capacidade muito grande de intuição, então tu segue essas intuições, separa o joio do trigo, né? Vê aquilo que é bom pra ti. Tu tem um grande futuro pela frente, tá? Um abraço. E a última então, para finalizar o nosso programa, lembrando o pessoal que não deixe para a última hora, tá? Que a gente não consegue atender todo mundo. Então a gente tem aqui a Sila Beatriz, do dia 10 de julho de 75. Ela quer saber se por acaso ela vai ser demitida do emprego que ela está atualmente, pai.
campainhas. Olha, não marca, né? Assim que tu vai ser demitido do trabalho, pelo menos não marca, tá? Toma um pouco de cuidado, a não ser que tu queira, mas não marcou. O pai Baraque, que é o dono da chave, não diz se tu vai demitido ou não, tá? Um abraço. Então chegamos ao término. É isso aí, chegou ao término do programa. Lembrando o pessoal que sempre peça no início, né, do programa, não deixe pro final, que senão a gente não consegue atender. Alguma consideração? São muitas. Pois é, então nós temos, né? Se quiserem que nós pichamos um pouquinho o programa, nós estamos precisando de um patrocinador, né? Lembrando agora, né, pai, dar uma homenagem, né, lá no dia do pai Roberto, ao pai Bará, né? Dia 15 de junho, né, às 23 horas, né? A gente já fez o convite para os Bamarorixá, Zerorixá, os amigos. E tomar um copo d'água com o pai Bará lá dia 15. Então o nosso técnico colocou o contato do Ilê na tela aí, tem os telefones, endereço, tudo certinho. Então sempre agendar com o pai Roberto, né? Ligar, mandar um WhatsApp para ele, tá? Agendar com ele referente ao que a pessoa precisa também para ele poder se preparar. E nós vamos encerrando o programa, né? Deixando um abraço para todos, o meu agô, né? O meu saravá e o meu alupandê, tá?